Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Mais uma vez, sejam bem-vindos, pessoal. Ai, nossa, que saudade de gravar. A gente ficou muito tempo mesmo sem gravar. Estamos então aqui ausente desde o dia 28 e hoje é dia 6 de... 28? Sim, 28. Hoje é dia 6 de 7 e 28 de 6 foi quando a gente palpite. Tudo isso deve-se ao fato da gente estar a trabalhar num projeto novo, numa planilha que vai nos possibilitar então investir, perder, recuperar o dinheiro perdido e ainda ver o nosso lucro, tudo isso no mesmo dia. Quem não quer isso? Então este é o motivo da nossa ausência. Estamos a trabalhar, diga-se o bom da verdade, estamos a encontrar vários becos sem saída, mas ainda não desistimos, por isso é que estamos ausentes todo esse tempo. A gente está a trabalhar focado no verdadeiro objetivo de todo apostador, que são os lucros, ganhar mais e perder menos. E se pudermos então ganhar mais e perder nunca, a gente está focado nisso para trazer todas estas ideias direito do papel para a prática, mas ainda vai levar um pouco de tempo. Estamos a estudar todas as probabilidades e enquanto a gente estuda, fomos alertados de que terá jogos bons amanhã, começando pelas 0 hora Corinthians contra Vitórias no Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, onde encontramos o 16º contra o 19º colocado da tabela classificativa da Série A, onde vemos um Corinthians que vem com um histórico de 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcaram 4 golos e sofreram 7. Vão enfrentar o Bahia, que vem com um histórico, o Vitória, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 8 golos marcados e 6 golos sofridos. E em confrontos diretos vemos então uma vitória para o Corinthians, 3 empates e uma vitória também para o Vitória. Dados complementares desse jogo, a gente encontra o Corinthians, que não venceu 9 dos últimos 10 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. O Corinthians sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 7 e o Corinthians perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já o Vitória marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos, teve menos de 2 gols e meio fora de casa em 3 dos últimos 4 jogos, e em confrontos diretos o Corinthians ganhou, empatou 6 dos últimos 7 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar em Corinthians ganhou, empata. Basta a gente se atentar aqui, o Corinthians perdendo em casa, jogando em casa perdeu apenas uma vez, ao passo que o Bahia jogando fora de casa ganhou também apenas uma vez. Então a gente vai ficar a favor do Corinthians. O Corinthians ganhou, empate é o nosso palpite para este jogo. O primeiro número do nosso ID é o número 8 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2 horas da manhã temos aqui o jogo do dia, ou seja, este nem é o jogo do dia. Tem 3 jogos nesse dia, os 3 jogos do dia. Quem vai perder? Eu não vou perder nenhum, nem o da Argentina, nem o de Portugal e nem o melhor jogo de todos eles, que é então a Alemanha contra a Espanha. Mas primeiro vamos tratar aqui da primeira rodada dos classificados. Argentina contra Equador. A Argentina vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, marcou 7 golos e sofreu apenas 1. Vai enfrentar o Equador, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 5 golos e sofreu 7. Em confrontos diretos vemos então aqui 4 vitórias para a Argentina e 1 empate. Dados complementares, encontramos uma Argentina que venceu 5 dos últimos 5 jogos, venceu 4 dos últimos 4 jogos que fez em casa. Bom, é Copa América, não há casa, mas pronto.
Menos de 2 gols e meio teve em 4 dos últimos 4. A Argentina marcou primeiro em 4 dos últimos 4. Ao passo que o Equador ganhou, empatou 4 dos últimos 5 jogos. Teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 e Equador marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. O Equador perdeu o primeiro tempo fora de casa em 4 dos últimos 5 jogos. Já em confrontos diretos, a Argentina venceu 4 dos últimos 4, a Argentina venceu em casa em 4 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. A Argentina marcou o gol primeiro em 4 dos últimos 4 e a Argentina venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar exatamente em Argentina, ganha ou empata. Desta feita, o segundo número do nosso ID, o número 3, e agora a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2h30 da manhã temos Colorado contra Sporting de Kansas, 23ª rodada da MSL. Estamos aqui diante do 5º contra o 13º colocado da tabela classificativa da Liga das Américas, América do Norte, assim está certo. Encontramos um Colorado que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, marcou 10 golos e sofreu 1. Não, marcou 10 golos e sofreu 6. Vai enfrentar o Sporting de Kansas, que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas. Marcou 9, sofreu 13. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Colorado, 2 empates e 1 vitória para o Sporting de Kansas. Dados complementares: Colorado perdeu 3 dos últimos 4 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos, teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Colorado sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Sporting de Kansas perdeu 9 dos últimos 10, teve mais de 2 gols e meio em 13 dos últimos 14 jogos. Kansas perdeu fora de casa em 6 dos últimos 6, teve ambas marcam em 7 dos últimos 8 jogos. Então, em confrontos diretos, vemos um Colorado que ganhou e empatou 6 dos últimos 7 jogos que fez contra o Sporting de Kansas e teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7. Então, para essa partida, a América não tem muita volta para dar. Temos aqui um Sporting de Kansas que teve mais de 2 gols e meio em 13 dos últimos 14 e o Colorado em 7 dos últimos 8. Então, a gente vai fechar em mais de 1,75. O terceiro número do nosso ID, e desta feita a gente vai pular para as análises do jogo seguinte, sem esquecer, não é? Número 0 é o terceiro número do nosso ID. 11h30 da manhã temos Suwon contra Ulsan United a contar pela 22ª do Campeonato Sul-Coreano. É o segundo contra o 5º colocado da tabela classificativa da Coreia, do Campeonato da Coreia do Sul, onde encontramos o Suwon, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, marcou 7 golos e sofreu igualmente 7. Vai enfrentar o Ulsan, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, marcou 11 golos e sofreu 10. E em confrontos diretos temos 0 conversas para o Suwon, 0 empates e 5 vitórias para o Ulsan. Dados complementares nos dizem que o Suwon teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. O Suwon sofreu gol primeiro em 7 dos últimos 9 jogos. Já o Ulsan venceu 6 dos últimos 7 e teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. O Ulsan sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, o Ulsan venceu 9 dos últimos 9 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10. O Ulsan marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. E o Ulsan Hyundai venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente fecharia também com mais de 1,75. O quarto número do nosso ID é o número 1. E desta feita, a gente vai pular então para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas temos aqui Portugal contra a França. Portugal vem aqui com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota. Marcou 7 gols e sofreu 3. Vai enfrentar a França, que vem com um histórico de 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Marcou 5 gols, sofreu também 3. Em confrontos diretos, Portugal ainda não venceu a França nos últimos 5 jogos. Teve 4 empates e a França
ganhou uma vez. Dados complementares, que aqui teremos uma entrada um pouco mais lúcida. Temos aqui então Portugal, que venceu, ganhou, empatou 4 dos últimos 5 jogos. E a França ganhou, empatou 11 dos últimos 12. Teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5. França marcou primeiro em 3 dos últimos 4. E França venceu no primeiro tempo fora de casa em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, a França ganhou, empatou 6 dos últimos 6 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em França. Ganha ou empata. O nosso quinto número do ID é aqui, estou certo? Ok. O nosso quinto número do ID é o número 1. E desta feita, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas, eu sei, deixei o último jogo, ou seja, deixei o melhor jogo para o final, assim está certo. Temos Espanha contra a Alemanha. Este é o jogo do dia. Álvaro Morata contra Kai Havertz. Estamos aqui diante de uma Espanha que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. Marcou 12 gols e sofreu 2. Vai enfrentar a Alemanha, que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Marcou também 13 gols e sofreu 3. Em confrontos diretos, a Espanha ganhou uma vez, teve um empate e 0 vitória para a Alemanha. Desta feita, a gente vai em dados complementares, onde encontramos uma Espanha que venceu 6 dos últimos 6 jogos. A Espanha venceu em casa em 5 dos últimos 5 e marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Já a Alemanha venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6 jogos e a Alemanha marcou primeiro em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, a Alemanha ganhou, empatou 5 dos últimos 6 jogos que fez contra, quer dizer, a Espanha ganhou ou empatou 5 dos últimos 6 jogos que fez contra a Alemanha, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos. E Espanha marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Então, esta partida, a gente, por ser a partida do dia, a gente vai deixar em aberto. Para você que chegou até aqui, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Qual é o seu palpite para esse jogo? E não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E dito isso, o nosso sexto número do ID é o número 4. Agora a gente vai pular em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 6 de 7 de 2024. Não se esqueça, deixa aqui nos comentários, qual palpite seria adequado para este jogo, sendo ele o melhor jogo do dia. Uma final antecipada, disse por aí afora. A gente vai levar em consideração todas as opiniões e uma delas, quem sabe, a gente vai apostar e depois publicaremos lá na nossa página do Facebook. Agora, sem mais enrolação, vamos à fase seguinte. Muito bem, aqui estamos nós para finalizar o nosso vídeo. Para o dia de amanhã, 2 horas em ponto, temos Argentina contra Equador. Acreditamos numa vitória da Argentina, mas não vemos aqui um jogo muito cheio de gols. Então, a Argentina ganha um empate e menos de 4.5 parece ser uma aposta muito boa. A Espanha contra a Alemanha, confesso que estamos indecisos contra estes jogos. A Alemanha está a fazer um jogaço e a Espanha também está a fazer um jogo de não ignorar. Então a gente vai ficar com menos 2.25, menos 4.25 nessa partida, porque também não será um jogo de repletos de gols. Então na dúvida não se haja, a gente vai jogar no seguro em menos 4.5. E para finalizar, temos então Portugal contra a França. Ficamos com França ganha ou empata no primeiro tempo. Não queremos acabar o jogo porque Portugal não está a fazer uma campanha daquelas e a França também, apesar dela estar repleta de estrelas, também não está a ser aquilo que todo mundo esperava que seria. Um euro, na minha humilde opinião, o pior euro que já vi. Eu já vi 3 euros. É o pior de todos, o mais fraco de todos. Disseram que o Euro é mais difícil que a Copa América. Se calhar teriam a sua razão, mas o que estão a mostrar, pronto,
é que não está a ser um euro daqueles. Então a gente vai ficar com França, ganha um empate. O menino lá Mbappé e a sua companhia fazendo frente à comitiva de CR7. Agora, o último número do nosso ID é o número 1. Vamos pedir de novo, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E a gente agradece a todos vocês que tiram parte do seu tempo para deixar então o seu like. É uma forma muito bonita de mostrarem que estão aí do outro lado. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banco que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.